Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti que são um verdadeiro mistério ou então que não fazem sentido qualquer. Este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos falar de 7 temas que fazem muita diferença na nossa vida e que todos nós temos dúvidas sobre elas. Então eu hoje, a Marina Vieira, vim aqui ao seminário de Suzano de Leiria, chamei a Marta Faustino para vir desmistificar o tema da sexualidade. E este é o Take 2. Cá estamos nós outra vez no Take 2 de Desmistificando e vamos voltar a agarrar o programa lá atrás. Nós tínhamos ficado na parte de ajuda. Quem é que poderiam acompanhar? Falámos do acompanhamento de padres, freiras ou até de um casal já mais vivido e eu queria agarrar nestes pontinhos todos e pedir à Marta que nos ajude a chegar a este objetivo. Portanto, sou um casal, não é? E já iniciamos a nossa vida sexual, mas a um certo ponto queremos no nosso namoro, estamos a ver que estamos a perder um bocadinho, isto está a ficar um bocadinho confuso, etc. Como é que nós podemos voltar a viver esta castidade? Ok. Existe esse tal acompanhamento que ele é importante, não é? O casal, quer dizer, os namorados, claro, não é? Nesta altura procurarem isso, mas se cada um deles tem esse compromisso de querer ser santo, não é? Claro. De querer trilhar esse caminho da santidade, nunca se está perdido. Não é? E essa é a bela notícia que nós temos também na Igreja, não é? Que é dizer-nos que por pior que sejam os nossos pecados, por mais escarlate que eles possam ser, eles tornam-se límpidos como a água, não é? Porque desde que eu esteja arrependida no meu coração e tenha a intenção de fazer uma mudança, ela é sempre possível. Então, o casal de namorados pode procurar, existe muita bibliografia, okay, não é? Muitos livros escritos, eu claro que vou fazer aqui publicidade à minha comunidade, não é? E na livraria Canção Nova existem muitos irmãos de comunidade e de outras comunidades que já escreveram livros muito bons sobre como viver um namoro santo, okay, como trilhar um caminho de santidade no namoro. Então há realmente muita bibliografia já nesse sentido. E eu quero aproveitar para dizer algo que aqui para os nossos jovens portugueses não é muito normal, mas acho que seria algo muito bonito de se ir buscar à Igreja e de nós reavivarmos e que no Brasil se faz, que é o quê? O meu esposo é brasileiro, então eu vivi isso, tive essa oportunidade. Okay. Que é o quê? Há um caminho de namoro, não é? Uhum. Há um namoro que é feito onde nós nos conhecemos um ao outro, claro, mas existe uma cerimónia de noivado que cá não existe. Okay. Nós cá namoramos, entretanto queremos casar, casamos. O pedido pronto, de casamento, não é? Falamos mais do pedido de casamento. Pedido de casamento, com o anel, noivado, pronto. Exato. Mas não há uma cerimónia de noivado. Okay. Nós parece que só somos noivos no dia do casamento. Exato, é um bocadinho aí, sim. Não é? Então, no Brasil realmente isso existe, que é o quê? Faz-se esse caminho de namoro, faz-se o namoro, quero dizer, onde nos conhecemos um ao outro, claro, mas há uma cerimónia de noivado, quando nós percebemos, ok, nós queremos realmente dar esse passo, nós queremos casar, há o pedido de noivado na mesma, mas há a cerimónia de noivado, que ela marca um outro patamar no namoro. Okay. Então, nessa cerimónia o que é que acontece? Normalmente há a troca das alianças, mas como compromisso, no dedo, claro, na mão direita. No meu caso foi o anel de noivado, okay, e o meu marido ficou, na altura o meu namorado, o meu noivo, ficou com aquela aliançazinha que tem a dezena. Sim, pronto, dezena, ele ficou com isso e fizemos essa troca. E juntam-se as famílias. Então o que é que acontece? A partir do noivado há a aproximação das famílias. Okay. É um novo patamar naquele namoro. Se eu antes vivi mais no sentido de conhecer o outro e dar-me a conhecer, eu agora quero conhecer a família do outro e ele conhecer a minha família e as famílias conhecerem-se. Okay. Então é como se nós fizéssemos realmente um caminho de aproximação, de caminhar numa intimidade que não é sexual, nem passa, claro, nem tem sequer que passar por aí, okay, mas há esse caminho. Quando acontece o casamento, e claro que no noivado pode acontecer as pessoas perceberem que realmente não faz sentido, não é? Claro. Mas quando acontece depois o matrimónio,
percebe-se que o passo é dado de uma forma um bocadinho mais consciente, ok? Claro que nós, na comunidade que eu pertenço, também temos formação permanente. Então, enquanto namorados, nós tivemos formação de namorados, enquanto noivos, nós tivemos formação de noivos, e isso eu vejo que faz muita falta dentro da igreja, que existe na igreja, atenção, não existe em todos os lados, não é? E é algo que eu até provoco os nossos padres, não é? Assim como existe ajuda-me do matrimónio, caminho... Do caminho neocatecumenal? Não, desculpa, a preparação para o matrimónio. O CPM. CPM, isso mesmo. Isso, estava-me a esquecer. Assim como existe esse curso, mas ele é ali já no matrimónio, ali pertíssimo, não é? Deveria existir um caminho, assim, tipo umas sessões para os namorados, onde são debatidos determinados temas, são apresentadas também bibliografias, é aberto até um espaço de interação, de perguntas, estes questionamentos que nós estamos a fazer aqui, não é? E depois poder haver esse caminho depois de noivado, e também haver umas sessões de noivado, como noivos, onde já se falam de outras questões, e o noivado ele é importante também porque, Marina, aí é onde nós vamos também perceber quais é que são os sonhos do outro enquanto casal, como é que o outro vê a educação dos filhos, porque isto às vezes não se fala no namoro. Exato. E depois dá a asneira no matrimónio. Como é que o outro pensa em educar os filhos? E se quer ter filhos, que isto é outra questão, que às vezes não se fala, e depois chega-se ao matrimónio, um quer ter, o outro não quer ter, ou não quer ter já, ou só quer ter um e o outro quer ter 3. São coisas que às vezes a gente não pensa, mas elas precisam de ser faladas no namoro. Muitas vezes já se sabe que o outro não quer, mas a esperança do ele vai mudar depois do casamento. Exatamente, Marina, isso é mais difícil. Isso dá asneira. Eu, por exemplo, eu faço parte do movimento na Igreja Católica, que é a família do Coração Imaculado de Maria, e nós também temos muito esta... é um movimento que é composto por jovens, famílias, padres e irmãs. Portanto, tem os 4 patamares da Igreja, e para além de tomarem conta dos pequeninos e dar informação desde pequeninos, também que ajuda muito. Eu vi que isso para mim, na minha vida, no meu caminho, também fez muita diferença. Mas também me vi com outra coisa. Isto se possa agarrar agora noutra... Já terminaste esta parte da ajuda. Tu falavas que é importante também termos aconselhamento por parte da igreja, dos padres, das irmãs, etc. Mas o problema que também me afetou a mim foi eu olhar muitas das vezes para muitos padres, irmãs e etc. e ver que eles eram os primeiros a não dar o exemplo. E isto, temos de ser realistas, é uma nota que nós temos na nossa igreja, porque toda a gente é feita de carne e osso, toda a gente peca, toda a gente tem defeitos, e na nossa igreja nós também temos. Como é que um jovem que olha ao seu lado, e sei lá, o seu parco, ou as irmãs com quem tem contacto e etc., se eles não vivem a castidade, porque é que ele há de viver? Excelente pergunta. Não é fácil quando nós temos, sobretudo quando nós temos uma estima por aquela pessoa, não é? Quando nós até temos algum contacto, algum convívio com aquela pessoa, seja padre, seja irmã, e até temos assim a pessoa em grande consideração, não é? E depois percebemos que há um escândalo qualquer, que a pessoa afinal não está a viver aquilo que nós pensávamos que sim. Isso deita-nos abaixo, num primeiro momento faz-nos vacilar, mas aqui eu digo assim, nós não podemos ter nós não podemos estar agarrados a uma pessoa, não é? Porquê é que eu sou católica? Porquê é que eu quero fazer este caminho de santidade? Não é porque o padre A, B ou C tem homilias muito bonitas e conversa muito bem comigo. É porque eu decidi-me viver por Deus. Claro. É porque eu conheci Jesus Cristo, porque eu fiz uma experiência pessoal com Ele, e isto é muito importante, eu posso já falar um bocadinho a seguir, e eu decidi-me por Ele. Então, eu posso olhar ao meu redor e posso ver, desculpa a expressão, muita porcaria, ok? Mas eu também não sou santa, claro. Não é? E aquela pessoa que está em pecado, ela tem o caminho dela com Deus e vai ter que trilhar o seu caminho com Deus. Mas eu não posso parar no defeito do outro. Eu não posso parar nem no defeito, às vezes é mesmo um escândalo muito grave. Olha, até podemos fazer uma comparação que arrepia um bocadinho. Mas nós também vemos pais, padrastos, tios a abusarem das suas filhas, sobrinhas, enteados. Exatamente. Não é? Isto é horrível. Isto não era suposto acontecer. Claro. Ok? Agora, lá está, porque ainda por cima é alguém de muita confiança, é alguém que nós, quer dizer, estamos entregues àquela pessoa. Não é? Pronto, então, na igreja eu não posso parar
no pecado do outro. A quem eu sigo é Cristo. E aqui realmente há esta diferença, Marina, que é, quando eu entro na igreja, quando eu faço o caminho da catequese normal, não é? Claro. Mas não aprofundo mais nada, vou à missa ao domingo e nem vou todos os domingos, se calhar até entro no grupo de jovens ou nos escuteiros, mas não há uma vivência da espiritualidade, eu não tenho um encontro pessoal com Cristo, ok? Eu vou vivendo na superficialidade. Então é claro que isso vai me chocar e até vai ser uma desculpa para eu não o fazer. Se ele faz, eu também posso. Claro. Ok? Quer dizer, até assim, olhem só o que está a acontecer. Para que é que eu vou à igreja? Para que é que eu vou ao domingo à missa? É uma desculpa até para fugir. Ok? Agora, quando eu tenho um encontro pessoal com Jesus Cristo, que é o quê? É eu ter uma experiência onde eu sinto Jesus, onde eu entro numa comunhão com Ele, ok? E eu vou querer mais e mais e mais e mais e mais. Isso faz a diferença na minha vida. E aí é a barreira onde eu consigo perceber, calma, aquela pessoa errou, mas eu não vou errar por ela, eu não vou deixar Cristo por ela, porque quem eu sigo é Cristo e os meus olhos estão lá no alto, não é? Como São Paulo diz, não é? Colocai os olhos, olhai para o alto, não é? Porque aqui, se nós olharmos à nossa volta, realmente vamos ver muita miséria, vamos ver, nós não podemos ficar com os nossos olhos aqui, os nossos olhos têm que estar postos lá em cima, não é? No céu. Exatamente, e a sexualidade faz parte de qualquer um e cada um faz o seu caminho de vivência dela, não é? Exatamente. E faz a sua descoberta da castidade também a nível, sim, seja ele quem for. Marina, infelizmente, como eu disse no início, a sexualidade ela envolve tudo. Então às vezes também há traumas. Claro. Não é? A pessoa pode ter passado por determinados traumas não resolvidos e isto a nossa igreja também ao longo dos tempos foi mudando um pouco, porque se nós há uns anos atrás tínhamos os jovens rapazes a entrar para o seminário como uma fuga, sim, ou até como uma forma de sustento. Ou de educação. Ou de educação. Não conseguiam tê-la e entravam no seminário. Exatamente. Então não era por vocação. Claro. Não é? E infelizmente ainda temos alguns padres que são dessa geração. E vamos colocá-los de parte, vamos apontá-los o dedo. Eles tiveram um caminho muito diferente, claro, não é? Graças a Deus. E aqui sim nós podemos falar da tal evolução, que eu no outro programa disse que evolução é assim, a igreja não vai mudar, não é? Mas aqui sim que é o que é uma adaptação aos tempos que correm, que é o seminário, ele tem que ser para alguém que quer realmente seguir essa vocação. E já nos seminários se tem em conta o próprio caminho de cura interior do rapaz, não é? De haver um acompanhamento psicológico, de haver um acompanhamento espiritual, da pessoa fazer determinados retiros e de estar mais aberta até para questionar e para... Portanto, há um esforço da Igreja para diminuir, supostamente para acabar, era o desejo da Igreja, não é? Para acabar com essas situações. Mas nós sabemos que até aí a pessoa pode esconder, e pode esconder um trauma, e pode esconder e não se querer abrir, e é entre ela e Deus, não é? Exatamente. Nós temos que pensar também muito nisto. A minha vida é entre mim e Deus. A minha responsabilidade vai ser sempre perante Deus, porque quando eu morrer... É perante Ele que eu vou prestar contas. Não é? Não vou dizer, mas o meu padre fez isto. Se calhar o padre depois também vai pagar um bocadinho por aqueles que levou atrás, não é? Sim. Por aí tem essa responsabilidade de pastor. Mas aí temos nós também de rezar por eles, sim, para que eles possam até ao último momento da vida deles se arrependerem. E é importantíssimo nós falarmos de uma coisa que eu tenho de voltar, e como falaste, das adaptações da Igreja, que a Igreja sim tem de se adaptar, mas há coisas que ela não se vai adaptar porque vai contra a essência do homem. Isso. E então, sexualidade não se pode falar se não falarmos também da homossexualidade. Pronto. Existe muito esta questão da Igreja de a Igreja tem de se adaptar, tem de acolher os homossexuais, porque há cada vez mais e porque estão agora a surgir, etc. A Igreja tem mesmo de se adaptar, ou temos se calhar de tornar a essência da Igreja e ver tudo como um todo, ou seja, ver a homossexualidade como parte integrante da Igreja e como a própria Igreja os ama e tem um caminho de amor proposto para eles. Exato. A Igreja é mãe, tu disseste agora muito bem, a Igreja é mãe. E uma coisa que eu só entendi também mais tarde,
não é? Eu, enquanto jovem, também me debati muito com isso e foi através de uma conversa com uma irmã de comunidade que eu compreendi uma coisa. Eu achava que a Igreja rejeitava os homossexuais, não é? Mas a Igreja, pelo contrário, ela é mãe, ela acolhe todos os seus filhos, todos. A Igreja não concorda com os atos, com as práticas sexuais dos homossexuais, mas ela não rejeita nenhum dos seus filhos. Ou seja, o que é que a Igreja pede aos homossexuais? A vivência da castidade como qualquer outro jovem solteiro. E isto é difícil de entender quando o jovem não aceita a castidade. Daí a sociedade dizer muitas vezes, mas a Igreja diz que é para eles serem castos, etc, mas ele não merece ser feliz, não merece satisfazer-se a si mesmo, não merece ter prazer e não sei o quê. A Igreja é retrógrada por causa disso. Explica um bocadinho, desmistifica outra vez este ponto, que não é só isso, não é só dessa parte que vive o homem, não é? Exatamente. E a Igreja não está só a ver a parte da sexualidade, não está só a ver a parte da homossexualidade, não vai ver a pessoa como a sociedade toda vê, que se calhar é mais um ser carnal, um ser sexual, sim. Só vê aquela parte, mas a Igreja vê mais que isso e não está a pedir ao jovem para ela ser retrógrada, para ele ser um reprimido, assim é que é, vou usar a expressão reprimido. A Igreja não vai pedir ao jovem para ele ser reprimido. Porquê? Sim, para o jovem, num primeiro instante, ele vai se sentir reprimido. Pronto. Não é? Porquê? Porque o jovem não está a compreender a essência daquilo que a Igreja lhe está a propor, não é? Só que, na verdade, a Igreja, como tu disseste, está a ser mãe, gostei muito dessa expressão, a Igreja está a ser mãe e o que é que ela está a fazer? Ela está a dizer àquele filho que o caminho que ele está a trilhar não é o certo, não é o caminho da salvação, não é o caminho da felicidade. Mas aqui tínhamos que entrar por outra questão, que é o que é ser feliz. Exatamente. Não é? E para nós que temos vivência da espiritualidade, nós acreditamos que a nossa felicidade, ela é no céu. Sim. A nossa felicidade não vai ser aqui na Terra, a nossa felicidade verdadeira, ela é no céu. Então, eu aqui posso ter momentos de felicidade, mas eu também posso ter uma vida de uma cruz tremenda. E eu vou dizer que eu não fui feliz aqui, que eu não cumpri a minha missão aqui, a minha vocação. Então, o jovem precisa de mudar a forma de ver a Igreja, de ver, até de se ver a si próprio, ok? Se nós focarmos na questão do instinto, da satisfação dos seus desejos e que isso é que é a felicidade, ok, então a Igreja está muito errada, não é? Se essa for a visão. Claro. Mas essa não é a visão, pelo menos a nossa, e a que nós acreditamos, não é? Não querendo julgar ninguém. O jovem, o homossexual, ele precisa de entender que ele é acolhido dentro da Igreja. Porque a situação, ou o que quer que ele tenha vivido, que faz com que ele sinta uma atração pelo mesmo sexo, a Igreja não condena, ou até uma crise, a Igreja não condena esses sentimentos, ou essa atração. A Igreja pede a castidade como pede a qualquer outro solteiro. E casados, como já vimos, mas a Igreja não pede algo diferente, a Igreja pede o mesmo, o autodomínio, viver o amor, claro. Que o amor implica a liberdade e não o uso da outra pessoa, não é? Marina, vamos falar até um homossexual que case, ele nunca vai ser um casal, ele vai ser um par de homens ou um par de mulheres, pois. Mas nunca vai ser um casal, não é? Também esta questão das próprias nomenclaturas, também temos que ir ao fundo. O casal tem que ter um homem, tem que ter uma mulher, não é? E se nós formos ao outro programa, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher e pediu-lhes o quê? Multipliquem-se. Exatamente. Um par de homens ou um par de mulheres não se multiplica, não dá. Podem dizer, mas vamos fazer inseminação artificial. Está bem, mas e aquele par não multiplica, ele vai sempre precisar de algo, não é? Então, nós não estamos naquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus pensou para nós, na vocação específica de cada um. Estamos fora. Claro. Se estamos fora, não me digam, e isso eu já conversei com muitos jovens, não me digam que são felizes, porque não são. E nós temos muitos exemplos de homossexuais e até de homossexuais que continuam a viver essa luta da atração pelo mesmo sexo, mas que eles também não aceitam aquilo que a sociedade diz.
de viver os seus instintos e de casar, eles também não aceitam. Eles querem viver a castidade e eles querem viver esse caminho que a Igreja propõe. Conheces algum exemplo concreto de alguém? Olha, eu não posso falar. Ok, pronto. Não, eu quero dizer de livros ou pessoas importantes. Sim. Algum exemplo que possas trazer aqui? Sim. Não pessoas particulares, não deixemos isso para o sigilo profissional ou o segredo confessionário, ou o que queiram chamar. Existem, e se nós formos a um site muito bom, que é a Aleteia, quem está no meio conhece, não é? E lá há vários exemplos de pessoas que escrevem e que dão a sua cara, mas nós também temos um exemplo de um psicólogo nos Estados Unidos, que eu não me estou agora a recordar o nome, eu realmente fiz o meu trabalho de casa, mas esqueci-me do nome dele. Se eu me lembrar, entretanto, eu vou dizer. Que ele fez esse caminho, ele tem um livro publicado onde ele explica a história dele, ele era homossexual, entretanto ele fez esse caminho com um padre, fez um acompanhamento, e ele, entretanto, casou, tem filhos, e ele ajuda outros homossexuais a fazerem este caminho. Mas atenção, Marina, eu preciso dizer isto, a Igreja não obriga. Claro, óbvio. A Igreja não obriga ninguém a seguir este caminho, é um caminho livre. Claro. Não é assim como Cristo Cada um quando veio cá. A sua essência, exatamente. Lá, por ser homossexual, existe muita questão também de dizerem a Igreja não me aceita como eu sou. Porque existe muito esta confusão de que, eu sou homossexual, até existe aquela questão de às vezes as meninas que começam a rapar o cabelo e viver um bocado tirar esta imagem de mulher, de menina, etc. E isto também acabam por acusar a Igreja, dizer eu sou posta de parte porque eu sou assim. Quando é o contrário, não é? Exato. Marina, nós não podemos, nós podemos estar a lutar com Deus e a dizer eu quero que tu me aceites da forma que eu quero ser. Claro. Mas Deus sabe qual é a essência daquela pessoa. Claro. Deus não pode nunca dizer sim, então vive livremente o teu instinto, as tuas fantasias e vais ser feliz. Deus não pode fazer isso. Então as pessoas às vezes querem que a Igreja mude para elas se sentirem bem. Exato. Não é? Exato. Para diminuir o meu sofrimento, para diminuir até a minha angústia, não é? Porque nós temos consciência, não é? E só alguém que esteja a viver mesmo muito fora é que não vai sentir isto, mas muitas pessoas comentam isto, quando se deitam à noite na almofada, choram, porque não estão bem, e a pessoa não pode estar bem, porque não está a cumprir a sua essência, ela não está na vocação que Deus lhe deu, ela não está a seguir a essência que Deus colocou para ela, então há qualquer coisa ali que não está bem, e a pessoa sente isso. Não pode exigir à Igreja uma adaptação para ela se sentir melhor com ela própria. Quando todos nós devemos fazer um caminho interior para conhecimento de nós mesmos. Exatamente. E assim podermos viver bem a nossa sexualidade, a nossa afetividade e aí também a nossa homossexualidade e o que for. Porque nós somos todos o corpo, alma e espírito e a sexualidade faz parte dos três. Exatamente. Marina, Deus não acusa o homossexual e não o rejeita. Uma pessoa que tenha uma atração pelo mesmo sexo, que viva a castidade e que trilhe esse caminho, Deus só o acolhe de braços abertos. Claro. Tu tinhas quatro pontos que dizias sobre o amor. Sobre o amor. Obrigada por me lembrares, exatamente. E o amor verdadeiro, segundo João Paulo II, o amor verdadeiro, ele é livre, total, fiel e fecundo. Que é o quê? Ele é livre porque já vimos que amar implica liberdade, eu não posso exigir que alguém me ame, isso já não é amor. Claro. Não é? Ele é total porque eu amo aquela pessoa na totalidade e aqui deixamos aqui um caminho para um outro programa que é até o facto de eu usar um preservativo, eu já não estou a dar a totalidade do meu corpo ao outro. Daí os métodos naturais serem tão importantes, ok? Então eu preciso de me dar na totalidade ao outro, sou um dom para o outro. Ele é fiel, não só a questão de ser fiel, vai muito além da traição, porque isso supostamente nem se coloca, não é? Mas eu ser fiel ao amor, àquele amor que nos une, não é? E ele é fecundo, claro, através dos filhos, mas nós sabemos que há casais que não conseguem, claro. e o fecundo vai muito além também dos filhos, tem a ver com os frutos que aquele casal dá perante a sociedade e até o acompanhamento a outros casais, não é? Há tantos frutos que se pode ter um casal que viva todo este amor, não é? Há tanto fruto, há tantas formas de dar fruto.
Obrigada, Marta, por teres vindo, obrigada pela ajuda. Nada. Espero que assim lá em casa que tenhamos esclarecido imensas perguntas a muitos jovens e assim, conversa em conversa, vamos desmistificando.